Esse tema eu estou cumprindo aquilo que o Congresso colocou, né? Eu não sou especialista em transporte, gostaria de deixar isso bem claro. Eu sou urbanista, mas os urbanistas, como vocês vão ver por essa palestra, eles têm um componente de colaboração estrutural muito importante na movimentação de pessoas e bens. E essa forma da conferência, queria que todos compreendessem, vão aparecer muitos textos. Eu estou experimentando uma forma nova, já fiz muitas palestras. E a melhor que eu acho é de improviso, ou quando alguém me pergunta alguma coisa, eu vou falando. Mas não posso fazer isso aqui hoje, porque seria talvez a melhor maneira. Tem que organizar aqui um pouco mais. E sempre critiquei muito conferências que a gente fica lendo, vocês lendo e eu também lendo aquilo que um texto que está na tela. Mas resolvi fazer uma coisa experimental aqui. Eu vou falar com o meu improviso, mas ali atrás, quem tiver interesse em textos que apoiam aquilo que eu estou dizendo, porque, como eu estou dizendo, eu estou aqui como um papagaiozinho que articula as coisas e transfere para vocês. Parece que eu estava adivinhando que eu ia ter um público de estudantes hoje, porque acho que essa ideia é muito boa, porque esses textos podem remetê-los a inúmeras outras informações para quem quiser, etc. Então vamos lá. Primeiro, mobilidade urbana. Essa palavra ganhou a mídia nacional com a Copa do Mundo e tem um lado que eu fico contente porque há praticamente 30 anos eu tive o privilégio de identificar no mundo pessoas da minha geração, pessoal dos anos 60, no urbanismo, que resolveu tentar compreender melhor a forma da metrópole. Quando a gente se formou, nos legaram uma visão de que a cidade é como se fosse uma utopia, que a gente não gostava dela e raspava tudo, e fazia uma nova, e até fazia uma maquete de uma metrópole, julgando que esse era o caminho. Naturalmente, isso era uma pretensão enorme e, ao mesmo tempo, uma incompreensão do que é uma cidade, que é uma obra de muitos feita em muito tempo. E para quem foi para o urbanismo pelo desenho, como é meu caso, essa transição foi uma transição muito dolorida, porque eu sempre acreditei na força do desenho como o meio de solucionar todos os problemas. E hoje sei que é preciso pensar e fazer. É preciso refletir, desenhar e, ao mesmo tempo, uma imersão na cidade existente. Como dizia o líder chinês, aquele Xiaoping, temos que atravessar o rio sentindo as pedras. Isso, eu acho que o urbanismo hoje, o desafio é esse. Então, a mobilidade, na realidade, para os urbanistas, que é de onde se origina esse termo, essa designação, dessa compreensão, desse aspecto dos fluxos de pessoas, bens na cidade, eu não digo todos os fluxos, porque temos outras mobilidades, das águas, da eletricidade, do esgoto, enfim, são muitos fluxos numa metrópole. Mas esses, eles, é uma coisa que acontece com objetivo, quer dizer, você teria que planejar a técnica de planejar a mobilidade urbana, primeiro incluir desde a caminhada de pessoas com deficiência, a bicicleta, não a motocicleta, porque a motocicleta, na maioria dos países onde o transporte público funciona, ninguém usa, aqui como no Brasil, nessa condição miserável, porque ela é perigosa, ela não é um transporte nesse sentido, ela é um transporte considerado transporte recreativo. Só do Nordeste, no Brasil, transformamos em táxi diante das grandes necessidades de mobilidade em cidades dispersas, o que é uma malvadeza com a maioria mais pobre. Então, a mobilidade, a meta dela é viagem zero. Qualquer pessoa que tenha se interessado por compreender um pouco de urbanismo sabe que os movimentos nas cidades existem porque nós temos nossa casa e temos aqueles variados destinos da vida cotidiana. Alguns são com o mesmo horário,
Por exemplo, trabalhar e se educar. Eu tenho que chegar no horário, todos vão no mesmo horário e saem aproximadamente no mesmo horário. Chama-se a isso tráfego de comutação na técnica urbanística. Então, você fica dependente do transporte motorizado e fica dependente e prejudicado por problemas de distância excessiva, pela centralidade das oportunidades, o que gera desigualdade em chegar às coisas e gera também um conjunto de problemas. Então a mobilidade, na realidade, você tem que mexer com o uso do solo, que é o que produz a necessidade de viajar. Portanto, eu posso dizer com segurança, e é preciso que todos nós, urbanistas e arquitetos, tenhamos noção disso, que não se está fazendo no Brasil mobilidade urbana. Tomaram emprestado esse termo que está sendo prometido como um legado das obras da Copa do Mundo. O que estamos fazendo continua a ser o transporte de maneira assistêmica, o viário de maneira assistêmica e fragmentária. A essa altura você já deve ter lido isso que está aí. Isso não é nada, como eu falei, da minha autoria, são coisas que vocês podem encontrar na literatura farta. E o domínio público? O domínio público é uma coisa inventada há 8.000 anos, quase 10.000 anos já, em que você resolve o seguinte problema, que a ecologia humana, ela demanda isso. Eu posso ter um espaço da privacidade e posso ter um espaço da comunidade. Eu preciso ter os dois. Eu preciso ter momentos de privacidade e eu preciso encontrar pessoas estranhas, não é? Na verdade, eu preciso encontrar pessoas que não são meus filhos, meus parentes e tal, e ali eu vou experimentar as possibilidades de intercâmbio. É por isso que moramos em cidade há tantos milênios. É porque a cidade, ela nasceu de um lugar de mercado, como origem. Nesse lugar você fazia trocas, ali se criaram os lugares físicos para as trocas e para as compras na evolução, e também depois apareceram as anotações, os escritórios, etc., até chegar na época moderna, com o industrialismo, onde se criaram as manufaturas. As manufaturas queriam crescer, mas elas não tinham como crescer porque vertical. O nosso colega Sullivan, em Chicago, inventou o edifício vertical e ele foi adotado pelos escritórios e foi adotado posteriormente pelas residências, mas a indústria não podia fazer isso. Então foi inventado o caminhão. O caminhão substituiu o comboio e permitiu que agora eu pudesse botar uma indústria em terras mais baratas e distantes. Então aí começa essa loucura que estamos até hoje, que depois falarei oportunamente, que chama-se dispersão urbana. Então nós vamos falar hoje das relações entre o domínio público, o privado e os movimentos. O privado, ele se representa por edifícios que sempre nesses 8, 9 mil anos, esses edifícios se caracterizaram por ter forma única, e isso nos orienta nas cidades. Quando o industrialismo aparece, nós vamos tentando fazer uma mímica dos processos industriais que hoje produzem algo desse tipo, automóveis, coisas desse tipo. Nós estamos numa luta há muito tempo para transmutar isso para os edifícios, e o resultado não pode ainda ser comemorado, porque os edifícios contemporâneos, eles têm conforto nas instalações e eles têm variedade de materiais para combinar. Mas a tendência industrial é fazer objetos padrões, e nós estamos hoje em dia com esse dilema. Temos que ter atualidade tecnológica nas edificações, mas não podemos fazer uma cidade como coleção de edifícios parecidos, porque isso faz mal cívico, desorienta e cria desestímulo para a gente falar com a cidade. Se vocês querem saber se uma cidade fala bem com os outros, observe se os visitantes se interessam por elas. Não estou falando aqui no visitante do padrão turístico, mas pessoas que tiram fotografia, mandam mensagem para os outros com as fotografias da cidade. Isso tudo demonstra como a riqueza da combinação das estruturas arquitetônicas com os espaços públicos, sejam eles naturais ou logradouros construídos. Quando essa música se monta no tempo, nós temos
uma boa cidade. Como vocês viram aí, esse homem que era fantástico, Henri Lefebvre, embora tenha colocado um pouquinho dos urbanistas para escanteio, mas essa coisa é bacana que ele fala aí. Ou seja, a cidade representa fisicamente, pode-se ler na cidade todo esse conjunto de relações que os humanos têm do seu intercâmbio, inclusive suas divisões enfim. Aí, qual seria o grande desafio? Como é que na nossa profissão, que agora ficou claro pelo que eu estou falando aqui, trata dessas relações entre as estruturas construídas e edificadas, espaço público, espaços naturais e os movimentos de pessoas e coisas? Como é que a nossa profissão pode ajudar esse arranjo para que ele fale bem com seus usuários, né? Esse é um desafio que já vem de muito tempo, né? Os urbanos, normalmente, eles usam as estruturas físicas que eles aprenderam a construir. Vocês sabem que no primeiro período se achava buracos para dormir, se achava buracos e depois passamos a fazer nosso teto, né? E a nossa profissão acompanha isso desde muito tempo. E esses espaços, o Oscar Niemeyer dizia assim: a arquitetura é uma edificação, mas ela tem que emocionar. Era a maneira que ele dizia isso. Mas na realidade ele está dizendo a mesma coisa daquele que disser que é preciso que esse conjunto construído adquira capacidade de significação. E aqui eu não estou fazendo uma escolha só pelos projetos de arquitetos. Até um simples galpão ruinoso, às vezes sujo e mal cuidado, pode ter a serventia de alguém dizer: olha, tu desce do ônibus, tem aquele galpão, dobra à direita que eu moro ali. Quer dizer, cada componente da cidade é um pedacinho do texto que ela conta para os seus habitantes. E esses lugares têm muitas serventias de intercâmbio, desde as afetividades, a trocar trabalho por dinheiro, trocar dinheiro por dinheiro, os bancos, trocar solidariedade, conhecimento e informação. Há muita discussão hoje se toda a informação que receberemos agora por diante será de tela. Isso é um falso dilema, embora seja verdade o sucesso da tecnologia das telas, e eu me considero um grande beneficiado, comunicação à distância, etc., televisão, tudo isso. Porém, as comunidades de contato face a face em espaço público ainda estão vivas em grande parte do mundo. Elas estão mortas onde as faces privadas desprezaram o ambiente público. E o sistema das mobilidades nunca considerou que as pessoas deveriam ter meios de se encontrar no espaço público. Houve uma época que se acreditou, e eu, muito jovem, fui desenhista com 15 anos e meio de idade, entrei na universidade com 20 anos, já tinha quase 5 anos de prática de desenhista de arquitetura, e a primeira noção que se tem é que edifícios, casas, conjunto de casas, cidades, tudo isso a gente pode desenhar de uma maneira totalmente nova. Eu tomei emprestado aqui a esse britânico teórico, Peter Hall, que é uma pessoa de muita importância nas reflexões sobre o urbanismo, essa coisa que vocês estão lendo aí. A coisa não é bem assim. A obrigação e o dever do urbanista é compreender a cidade e temos que conviver com ela, ter imersão no seu tecido, compreender as pessoas que constroem gradativamente isso, intervir isso aí como nosso trabalho, como se a gente fosse costurador de um tecido cheio de feridas aqui e lá. Umas são sanadas e outras reaparecem. E acho que, embora na minha juventude eu tinha colocado tudo na arquitetura como transformação da sociedade, nós refletimos essa sociedade. É melhor um pouco mais de modéstia com relação a isso para aumentar a nossa contribuição, né? Então, o colega criador das grandes utopias, né, na abertura de um livro, ele afirma exatamente isso aí, e qualquer um poderia afirmar isso se fosse brilhante o quanto ele foi, mas o tempo demonstrou
que outras formas de consequências surgiriam do industrialismo. E essa coisa romântica e belíssima que ele diz, esse triângulo espacial entre ele, a secretária e o seu lugar de trabalho, 50 quilômetros de distância entre cada um deles, e a vida seria muito feliz porque todos teríamos automóveis. Ganhamos como recompensa dessa expectativa a crise do elemento que é usado para movimentar essa máquina pesadíssima. Está em crise por esse gráfico aí, que é um gráfico que nós podemos considerar como de grande autenticidade, uma fonte importante, e vocês percebem que nesse momento nós estamos começando a descer a ladeira. Dizem que a grande reserva é o pré-sal brasileiro, ninguém sabe ao certo, eu não tenho autoridade sobre isso, mas há críticas também sobre isso. Tanto esforço para movimentar o automóvel, talvez fosse mais razoável um esforço gigantesco mundial para reduzir a dependência dele. E outros dizem, mas nós vamos descobrir, o carro elétrico vai chegar. A impressão que dá é que a eletricidade não terá fornecedores, não terá donos do capital que vão vender a eletricidade. Então não adianta ter essa ilusão. Para urbanistas é melhor se colocar na perspectiva de trabalhar pela redução da dependência. Eu não quero que isso aqui seja tomado como uma reatividade ao automóvel, que seria uma coisa muito assim, meio boa, não é isso. Mas o que eu quero dizer é que os arquitetos do mundo estão trabalhando para reduzir a dependência, e isso é razoável diante de um futuro incerto sobre as energias que poderão envolver coisa tão pesada quando o nosso corpo é leve, e a melhor forma, mais democrática de acesso a qualquer coisa é usar suas pernas, e além do mais, poderíamos acabar com inúmeros problemas e doenças que hoje perturbam a sociedade na sua nova adaptação a esse ambiente artificial. Esse outro gráfico é muito interessante observar, porque ele demonstra de uma maneira estatística que lá em cima estão as cidades americanas que usam muita gasolina e usam muito transporte motorizado, e vocês percebem que a densidade é baixa. E na densidade alta, que são as orientais, são as cidades que consomem menos gasolina, portanto, têm menor dependência do transporte motorizado. Quando eu falo em alta densidade, queria alertar que não tenham medo disso, porque no período que a Inglaterra começou a receber migrantes, criou-se no mundo todo um mito, porque a elite achou muito ruim, suas fábricas eram centrais, em proximidade do porto, e esses centros ficaram invadidos por pessoas estranhas que vieram de fora, operários, migrantes. Começou a migração no mundo, e de lá até hoje vem esse preconceito que um lugar com muita gente é um lugar ruim. Não, o lugar com muita gente no espaço público são os lugares mais seguros do mundo. Obrigado, James Jacobs, porque se demonstrou que é melhor do que polícia muitas vezes. A polícia é o último elemento a ser convidado para nos dar segurança, e o erro do Brasil hoje em dia é que ele não enxerga como o ambiente construído está ensejando o crime e o medo do crime, e acha que pode combater isso com um aumento de polícia, de presídio, de repressão. Depois nós voltaremos a esse tema lá na frente. O grande inimigo das cidades atuais chama-se dispersão urbana. Essa palavra tem muitos nomes em outras línguas. Aqui a tradução dela é por nossa conta e algumas pessoas, de maneira que pode ser um pouco imprecisa, porque na língua anglo-saxônica ela é chamada por uma espécie de apelido, como se fosse uma coisa feia derramada, assim, enfim. Mas dispersão urbana. Dispersão urbana é uma cidade frouxa. Aqui no Brasil, aqui no Ceará, eu trabalhei em inúmeros planos diretores, e os prefeitos me chamavam para ver a cidade com orgulho e dizer: Fausto, isso aqui quando eu era menino, ela terminava aqui. Olha onde ela está agora, olha como é grande. Ele não compreende que a maioria agora está sem acesso, que o transporte será inviável, que as condições da cidade não permitem que ela crie um sistema de transporte, que a atividade pedestre se acabou na cidade, que a insegurança, a exclusão social e um conjunto de outros atributos começaram a ter importância negativa na vida da cidade.
Então, cidades com baixíssima densidade, como nossa querida Fortaleza, ao contrário do que muitos divulgam, porque o IBGE divulgou uma densidade geográfica por quilômetros quadrados, isso não tem nada a ver com urbanismo, isso é a densidade do território jurisdicional. É como se no Rio de Janeiro você considerasse a densidade incluindo os lagos, os morros, todos, aí sim dá uma densidade baixa, mas a densidade é medida em Copacabana, onde está urbanizado. Então é evidente que a cidade de Fortaleza tem uma baixa densidade e é motorizada excessivamente, se compararmos com a zona sul do Rio de Janeiro. Então a dispersão urbana é quando a cidade cresce por baixa densidade e obriga a viajar muito, e ela produz um conjunto enorme de efeitos, não é? Aqui você vê que eu coloquei em primeiro lugar liberdade com poder. Isso eu tirei de um anúncio americano dos primeiros automóveis, um anúncio muito bonito e sedutor, que dizia que a partir de agora todos teríamos liberdade, porque todos teríamos automóvel. Então o custo disso é muito alto. A poluição e congestão, a alteração do valor do tempo. Eu vou ensejar que vocês fiquem olhando isso aí, enquanto eu falo um pouco da dispersão urbana. Então, o que se defende hoje para as cidades, as metrópoles? É que a gente possa descobrir meios de criar comunidades com acessibilidade pedestre, ou no máximo bicicleta em terra plana, em 20 minutos, ou seja, 8 quilômetros, para chegar ao trabalho, chegar às compras e chegar à educação. Por que isso? Porque essas três atividades são três destinos responsáveis por 80% de todo o movimento que você vê numa metrópole. É isso aí. Então, por que não aproximar e descentralizar esses componentes? Além do mais, porque os humanos, eles precisam viver nessa geografia. Nós estamos sendo muito violentados na nossa vida metropolitana. Eu preciso ter vizinhos, eu preciso ter parentes próximos. Eu preciso me envolver com a minha base comunitária para que quando eu crescer, eu seja um cidadão apto a compartilhar a vida do intercâmbio nas cidades. Então, desde há muito tempo, isso corresponde mais ou menos a uns 40, 50 anos, vários arquitetos no mundo começaram a questionar aquelas ideias de que a boa cidade, você tem usos específicos nas zonas. Seria uma forma de ordenar a cidade, era você dizer, aqui é só trabalhar, aqui é só recrear, aqui é só morar, aqui é só se educar. Alguém nessa hora deve ter perguntado, mas não fica muito distante uma coisa, fica todo o tempo andando? Ou não vai? Não, aí tem automóvel. Deu no que deu. Então, como é que se faz hoje com as cidades desse tamanho? Porque nós não conseguimos controlar os papéis da cidade nas regiões de maneira que a gente dividisse as populações em pouquinhas e pequenininhas. Não, nós temos umas enormes, porque é muito difícil controlar a economia que cria a rede de oportunidade de uma cidade de maneira diferente da outra. Mesmo assim, isso poderia ser planejado com razoável acerto, mas o Brasil, por exemplo, nunca fez isso. Então, nós temos um problema hoje que é a cidade começou a ser compreendida por arquitetos da nossa geração, no mundo todo, que começaram a questionar os fluxos que são relacionados com a distribuição e as intensidades de usos dessas atividades, né? E a nova escala gigantesca dessas cidades, e descobrimos também que elas estão em constante transformação. Deixou-se de ter uma ideia de uma cidade que passa um século sem nenhuma construção nova. Isso é uma coisa praticamente impossível nos dias atuais. E o urbanismo, ele terá de compreender a evolução da cidade, acompanhar a sua transformação, e essa ação do urbanismo deve ser no sentido de inserir no tecido existente, mais do que esticar a cidade. Ainda cabe muita gente em todas as cidades, mesmo em Hong Kong, com seus 4 a 5 mil habitantes por hectare, mesmo em Copacabana, com seus 1.000 a 1.500 habitantes por hectare.
Agora, Fortaleza com 78 por hectare, aí é caro, é difícil, é separador, é excluidor, é apartador social, e todas as desgraças são colaboradas por essa forma de estruturação, né? Então, uma cidade que poderia ser considerada uma cidade boa, ela estabelece uma malha de caminhos, e esses caminhos, digamos, poeticamente poderia se dizer que é tudo aquilo que me leva da minha porta a tudo que eu preciso. E se eu puder ir do meu pé, aí é uma boa cidade, igualitária, e as oportunidades serão distribuídas de maneira mais acessível. E, portanto, teremos cidadãos melhores. E teremos, quem sabe, um dia, o controle desse visível regresso à barbárie que estamos a enfrentar. Agora, espaço público, espaço privado. Quem separa isso? Qual é o diafragma? As fachadas. As fachadas que no século XIX aquilo tinha importância, às vezes até o sujeito era especializado faz só fachada, com uma coisa superficial. A gente tinha vergonha, quando eu comecei na minha faculdade, de dar muita ênfase à fachada. Ela passou a ter um papel fundamental na compreensão que existe hoje do urbanismo, porque a fachada, se ela é composta, se uma quadra é composta, o volume construído de fachadas com aspectos únicos, singulares, e dependendo da maneira que ela se relaciona com o espaço público, do seu grau de transparência, da luz interna, da luz externa nas fachadas, das pessoas caminhando e do sentido em caminhar e ter acesso a várias fachadas por razões diversificadas, é isso que é uma boa cidade. Então, se todos os caminhos levam a esse tipo de troca e de coisa, nós teríamos um caminho próximo do desenho que todos esperam. Agora, aconteceram algumas coisas para se formar a cidade contemporânea que foram golpes mortais nisso. Vejam bem, eu não estou defendendo a imutabilidade, eu não estou dizendo que a cidade tinha que ser como antes da máquina. Longe de mim esse discurso. Eu estou em busca de meios que todos compreendamos a necessidade de tirar proveito do progresso tecnológico, preservando os confortos e as linguagens onde as pessoas da cidade se entendem no seu intercâmbio. Então, por exemplo, o trabalho distante, porque com o automóvel, com o transporte motorizado, já se admitiu essa fábrica, por exemplo, que conseguiu trazer matéria-prima e levar bens para muito longe e não precisou mais ficar no centro, no coração da cidade monocentral. Essa fábrica, ao ir para um lugar distante, ela levou com ela vários outros companheiros que são catalisadores de economia e de movimento de pessoas. E com isso nós viajamos demais para trabalhar. Então, o trabalho distante, combinado com a disponibilidade dos veículos motorizados, a TV que passou a fazer propaganda e substituiu em parte as vitrines em muitas cidades do mundo, isso tudo, a quadra de 90 por 90, que é tida no mundo todo como a excelência, a troca de destino a cada 90 metros, a surpresa da esquina como ponto estruturador dessas novidades que você pode encontrar numa cidade, tudo isso hoje em dia está, digamos assim, perturbado por conta de uma prioridade dada ao transporte motorizado. Então, pensa-se hoje sobre o crime e sobre a maneira que as cidades brasileiras, infelizmente, estão aparecendo, inclusive a nossa, aí como as mais violentas do mundo, com homicídio por 100 mil, em medidas nunca imaginadas, coisa que nos entristece, nos envergonha e tudo isso. Então, essa coisa, eu não quero afirmar aqui que o urbanismo é a única coisa que resolve isso, mas no futuro, quando houver mais igualdade e quando houver um projeto de inclusão das pessoas, o urbanismo será requisitado, porque a transformação da pequena cidade em metrópole, ela promoveu a erosão das bases comunitárias. As comunidades são vazias durante o dia, elas são habitadas por crianças ao abandono e velhos ao abandono. E os outros adultos foram na jornada viajar para muito longe para trabalhar, provavelmente chegarão às 10 horas da noite e saíram pela madrugada. Nós não nascemos humanos para viver dessa maneira.
Agora, é verdade que na ecologia tem um processo de adaptação. É claro que estamos nos adaptando e faz parte da adaptação os níveis de violência crescerem muito. É isso que precisa ser entendido e nada está perdido. Eu ainda acredito e vocês vão ser convocados para esse trabalho. O urbanismo ainda vai ter uma grandiosa colaboração na reestruturação das oportunidades de atividades na base comunitária. O convívio do ciclo vital, que o Christopher Alexander citou há tanto tempo isso. Ou seja, nós humanos precisamos crescer junto de bebês, de crianças, de adolescentes, de jovens, de adultos jovens, de adultos e de velhos. É isso que torna a gente uma pessoa. É trocando com esse grupo todo. Mas hoje em dia, essa oportunidade já está ficando muito rara, né? Então, eu acredito que isso tem muita contribuição com essa onda de regresso à barbárie. Mas eu acredito que a cidade ainda é uma trilha de intercâmbio. Ainda é o lugar, ainda é a forma de se colocar. Muitas pessoas se colocarem diante das oportunidades, lutar por essas oportunidades, muitas vezes de maneira desigual, mas o urbanismo pode melhorar essa relação da oferta de oportunidades com espaços físicos, públicos e privados. Essa é a forma que eu me referi. Isso é um desenho teórico, é só um diagrama para demonstrar como se imaginou entre guerras que as cidades poderiam melhorar e se ordenar. Ou seja, nós poderíamos separar o trabalho da vizinhança e separar também as áreas de lazer, as compras, a educação, e essas setinhas significa que a gente pode viajar porque temos automóvel e com essa separação havia uma ideia que se a gente separar a vida e seus componentes, a vida ficaria melhor. É uma coisa, olhando hoje, é uma coisa incrível se acreditar nisso, mas se acreditou nisso e algumas cidades no mundo foram feitas com esses princípios. Eu não estou aqui criticando quem desenhou, e se fosse qualquer um de nós naquela época faria a mesma coisa, porque era o que se conhecia diante de uma coisa inédita e desorientadora, que era o crescimento das metrópoles. É preferível compreender que a cidade boa é aquela que tem tudo em todo lugar e que essas coisas estão em convívio. É melhor comer no restaurante aqui embaixo, subir, dormir, voltar, trabalhar na esquina. É muito melhor do que viajar para zonas especializadas e ilegíveis para a maioria, né? E se esses núcleos da própria cidade existente um dia forem equipados com todo o conjunto das suas localidades, se forem criadas economias locais, se houver uma descentralização, se você colocar a educação na base do raio de uma caminhada, educação em todos os níveis, se você colocar saúde, atendimento de serviços públicos, eu vejo muitos políticos na campanha, eles falam educação, a saúde, mas isso é uma palavra, eles próprios não sabem responder como é isso. Nós, urbanistas, temos que responder dizendo como é o lugar e a forma disso. A nossa matéria de trabalho é a forma da cidade. Agora, o que precisamos compreender é que essa forma não é uma coisa fechada, superdeterminada. A forma superdeterminada já deu provas da sua insuficiência como pretensão. A nossa forma é de compreensão das transformações do tecido urbano e entrar dentro dele, sentindo as pedras além da água, para poder redesenhar seus fragmentos constantemente. E o urbanismo tem muitas respostas para isso, porque a primeira coisa é admitir o seguinte: nós temos muita dificuldade com as autoridades, muita dificuldade com colegas de outras profissões que trabalham com a gente, às vezes que ajudam muito, mas tem informação diferente, que é compreender que uma cidade é um organismo, ela não pode ser tratada por fragmento, e é só o que se vê é isso. Às vezes o governante tem uma ideia de uma obra isolada, manda desenhar, no outro dia já está inaugurando, etc., já começa. As discussões com a sociedade são fundamentais, não podemos mais fazer projetos escondidos. Essa prática tem que se acabar no Brasil. Nós temos que absorver a compreensão da população, explicar à população se o projeto de fato está correto e receber as contribuições de quem usa. Não é a contribuição no sentido técnico. O cidadão tem a obrigação de saber desenhar uma ponte,
mas ele pode saber o que significa fazer uma ponte. E há uma coisa que chama visão sustentável. Se você sincroniza o seu projeto, se você desenha de tal maneira e demonstra com indicadores universais que ele vai produzir benefícios cruzados no ambiente natural e construído, na sociedade e na economia, compreendendo a economia, desde o pipoqueiro até as indústrias todas, se isso for bem sincronizado, esse projeto é sustentável. Nós precisamos evoluir também para a ecossistemática e não a renitência do naturismo. Nós não estamos, eu pessoalmente, nem com um extremo nem com o outro, porque todos os dois, às vezes, estão equivocados. O que nós precisamos é saber balancear os benefícios distribuídos na economia global de todos, na economia, no ambiente artificial e no ambiente natural e também na sociedade. Isso aqui é uma relação de... Bom, tenho 5 minutos e vou passar correndo isso aqui. São as coisas que o urbanismo pode, diante disso tudo. Eu não estou reclamando, mas falei de tanta coisa que precisa ser alterada, e aqui tem uma relação de encargos que estão aí para que a gente enfrente junto com nossos colegas de outras disciplinas, né? E eu vou passar isso correndo, porque, bom, resumindo tudo que eu disse, uma solução para, na metrópole, obter aquilo que perdemos na pequena cidade, seria isso que se resume em concentrações urbanas descentralizadas. Ou seja, eu posso criar corredores orientados por transporte público, como um rosário de comunidades com aqueles atributos que eu descrevi aqui, e deixar o resto para algum dia, como a Escandinávia fez, principalmente a cidade de Copenhague, com seu plano Fingers, que é exatamente isso aí. Nos corredores, tudo. Entre eles, por muito tempo, nada. E nos corredores, alta densidade, com tudo a pé, com transporte funcionando e viável. Porque uma coisa é você decretar que vai ter um sistema de transporte, outra coisa é ter gente subindo e descendo do transporte de manhã até de noite. São duas coisas bem diferentes. E queria deixar também uma coisa nesse final interessante, que é isso aqui. Essa parte de cima é uma coisa poética e linda da experiência do Darwin, quando ele imergiu no habitat. Pássaros cantando, jacarés, onças, não sei o que, tudo isso compartilhando, etc. E ele alega, e isso está na base ainda de parte da biologia moderna, ele alega que essas coisas são interdependentes, né? E que estão sujeitas às mesmas leis que nós, de uma certa maneira, estamos submetidos. E embaixo é o Terry Farrell, que é um arquiteto inglês, muito interessante, com as boas reflexões nesse sentido, em que ele fala que o contexto urbano guarda parentesco com isso, sendo um artifício, né? Que está escrito aí nesse texto, vocês podem ver, né? E, de repente, o que é isso? Isso é o maior sucesso, agora eu vou ilustrar a minha palestra. Isso é o maior sucesso no interior do Brasil. Uma fábrica de coisa de metalurgia vende essa fachadinha. Isso é uma casa. A família saiu para trabalhar e tem medo que as crianças sejam violentadas, e ali são 2 gradezinhas. Essas casas podem ser associadas num prédio desse tipo. Isso me emociona, eu tenho pena, porque é uma renúncia à vida pública. Ali está um símbolo fantástico nas regiões nordestinas, que é a moto, que é o que quebra o galho do transporte acessível, e a máquina da morte também, não sei se vocês sabem. A maioria dos assassinatos é praticado com a ajuda dela. E aí é a parte que eu acho mais interessante. Eu não estou defendendo aqui que nós vamos imitar isso aqui, mas isso aqui é tudo aquilo que eu falei sobre a organicidade. Como essas pessoas, ao ter um espaço para construir juntas, criaram formas de um emaranhado, como dizia o Darwin, para que sua vizinhança funcione, para que cada um tenha seu papel. Eu confesso que adoro isso, não de uma maneira populista.
E quem sabe um dia tenhamos chance de trabalhar, ser contratado para desenhar, conversar com essas pessoas, compreender como se forma uma colmeia desse tipo e como ainda se expressa a unicidade de cada componente numa coisa dessa. Então aqui tem comércio, aqui tem moradia de vários tipos, aqui eu posso ter meu filho que casou e eu não quero que ele vá, eu aumento a densidade, que muitas vezes a lei não permite, deveriam ser premiados, porque estão procedendo no rumo do urbanismo contemporâneo adequado para as metrópoles, né? E uma coisa como essa, o que me interessa aí, que é super importante, dizer assim, eu quero ficar aqui. É esse direito que está sendo roubado aos brasileiros mais pobres. Eu quero ficar aqui. Isso também, esse aqui já tem o comérciozinho dele, já subiu, ou ele subiu, o filho já está no intermediário. Com isso ele evita que os seus descendentes sigam o mesmo caminho da dispersão e vão para os lugares mais inacessíveis e vulneráveis àquilo que não formam os cidadãos, né? Genial. Ali é o carrinho, aí já tem um carrinho. Todo mundo é filho de Deus. Tem um carrinho, uma varandinha, ali dá para tomar uma cerveja. E isso é bacana, infelizmente eu não tenho uma foto dessa aqui, porque tudo isso é fora da lei. Mas nós deveríamos compreender e redesenhar isso, porque a busca que eles estão é de formar um emaranhado de fraternidade, de autoproteção, que vai dispensar a polícia em grande parte dos estragos que ela faz quando entra também nessas situações, né? Essa aqui, o dinheiro faltou para a parte de cima, ainda não está legal, mas o vermelhão aí arrasou. Isso de noite deve ser excelente. As caixas de cerveja ali que estão lá. O vizinho aqui já fez uma escadinha, avançou mais, foi até o meu filho, também não é. Eu acho bom que eles desrespeitem, porque eles estão demonstrando que é vida. Nós temos que estudar para fazer legal junto com eles, né? Essa aí é bacana. Eu acho que o custo da metalúrgica foi mais do que a própria habitação. Mas está resolvido. Agora esse é de chorar também. Isso era em Juazeiro do Norte. Encontrei mais uma fachadinha de ferro e fui fotografar, a criança ouviu e botou essa boneca. Isso aqui é da aldeota, os ricos também. Meu professor liberal de Castro diz isso. Nós temos que compreender que todos destroem a cidade. Os pobres sobrevivendo arduamente e os ricos só para se divertir mesmo. Então isso aqui é uma loja que estaciona o carro dessa maneira. A pessoa quer passar ali, entendeu? Isso, a cidade está cheia disso, né? Isso aí meu amigo criou no centro da cidade um espaço aí para o seu atacado, para o seu varejo, entendeu? Tem uma moto aqui estacionada e aí tudo se resolve. Isso é em Salvador. Isso é muito bacana, porque uma rua paralela à Avenida 7, isso é uma noite comum de Salvador, se eu não me engano, uma terça-feira. Eu fui lá, porque o Ministério de Polícia eu fui ver. As pessoas ocupam a rua, se divertem, se encontram, etc, etc. E provavelmente fazendo várias coisas proibidas por essas regras dos anos 20 que não contemplam a vida, né? Olha aí, o outro fazendo a propaganda na Avenida 7. Aí é parado, ó. Isso é uma rua em Juazeiro. Isso é a luta do privado com a comunidade aí, não é mole não. Ele quer preparar o caminho para a moto. Provavelmente vai ter um automóvel depois, ele já deixou a rampinha ali, ele vai largar aquela rampa. E tem a opção de patente para quem não gostar de rampa. E eu não sei se vocês estão percebendo que o sistema inclui também o esgoto, que está passando aqui nessa basezinha, né? Inclui o esgoto. Mas o rico também, olha aí, não deu hora. Não é parecida a solução? Isso aqui é o pátio do Luiz, onde eu tenho meu escritório, numa das ruas mais nobres da cidade.
entre o McDonald's, eles ficaram confusos nessa fronteira, tanto quanto o pobre de Juazeiro, fizeram essa solução também, que pode promover um desastre com idoso aí, uma situação de... Isso é no centro da nossa fortaleza, aproveitando os restos de espaços abandonados ali perto da Sé. E isso é o grande Rio de Janeiro, Seção Nacional de Espaço Público Compartilhado. Zona Sul do Rio de Janeiro, num dia de sábado de manhã. Por quê? Porque o uso do solo da Zona Sul é a combinação de moradia com comércio, entretenimento, gastronomia, etc. Dá certinho. Então sempre, e loja, sempre tem gente na rua, tem crianças sozinhas, e eu já vi no Rio de Janeiro a dona do apartamento entregando ao cara da banca de vista a chave, dizendo que a empregada ia chegar às 10 horas. Então você tem vida comunitária, coisa que Fortaleza não tem, por exemplo. Interessante isso, Rio de Janeiro tem. Digo isso porque eu morei 15 anos lá, experimentei. Isso aqui é um sábado carioca, isso é Londres, um recanto de Londres. Isso aqui é no centro da nossa cidade, lá no Raimundo dos Queijos, que é também uma boa apropriação do espaço público nesses dias de fim de semana. As pessoas se divertem lá e compartilham. Já estou terminando. Isso é uma coisa que eu achei muito interessante, porque é uma animação do espaço público comercial. É uma coisa que agora você pode ter como fartura, que são manequins chineses, que antes eram uma coisa só de lojas muito ricas, manequins, e agora o Xeramubim já tem, encontrei uma lojinha de modas, ela botou 2 manequins, como se fosse 2 dragões, 2 organizados. E ninguém de ferro. Aqui, meu amigo Delberto, que está aí presente, meu parceiro em inúmeros projetos, nos arriscamos algumas vezes a praticar tudo isso que eu falei aqui hoje, cheio de erro, cheio de defeito, mas a cada dia aprendendo, com muita vontade de aprender, com autocrítica, etc. Isso é a ponte dos ingleses, e é uma satisfação para mim nos dias que eu chego lá e vejo que esse desenho apoia essas pessoas a olhar o pôr do sol, tocar violão, compartilhar alguma coisa, tem crianças, tem tudo, né? E outro espaço que nós desenhamos também, esse espaço, desculpa, eu estou concluindo já, mas o engenheiro da obra me perguntava toda a vida: Fausto, o que é que vai ser aí embaixo? Nós estamos gastando mármore com isso, e você nunca disse, olha, arquiteto, é uma loucura, o que é que vai ser aí, cara? Eu dizia, cara, é uma atividade que não tem nome. Tem atividades que não tem nome, tem literatura sobre isso, de urbanismo. Mas vou deixar inaugurar aqui um dia, e um dia de fato, já inaugurado, um ano ou 2, eu ouvi um grito, era ele com a mãe dele, muito velhinha, estava em cima da ponte, pediu para me esperar, desceu, emocionadíssimo, e disse, aí tinha essas pessoas tocando violão, umas crianças brincando com aquele eco, aí ele falou assim, rapaz, puxa vida, agora é que eu entendi, rapaz, me deu um abraço, agora é que eu entendi, não tem nome não. E esse é o dragão no dia de festa, e essa é a nossa Praça do Ferreira, que foi uma devolução à sociedade de um signo urbanístico que ela reclamava. 99% era contra a praia anterior, e nós aceitamos o desafio de se meter com isso, uma coisa perigosa pra caramba, mas ficamos muito contentes com os recebidos pelos velhinhos que há 15 anos tinham abandonado, voltaram, nos chamaram lá, eu e Delberto fomos lá e tudo. E pode ir às 5 horas da tarde, está cheio de gente, não tem lugar naqueles bancos e tal. Então, essa nossa atividade, ela é isso, é desenhar espaço para a vida, descobrindo, aqui e lá errando, não pode errar demais porque o prejuízo público da insônia faz muito mal, é preciso acertar também um pouquinho. Mas é uma coisa que você vai, aprende com os outros e vai na peleja, e essa ficha técnica no final é agradecer aos reais proprietários das ideias que eu me inspirei para fazer essa palestra, que são essas pessoas que estão aí discriminadas nessa relação. Muito obrigado.